Olá, eu sou Cristina Castro e esse é meu canal do YouTube. Esse canal foi idealizado para você que deseja aprimorar os seus conhecimentos bíblicos. Eu separei alguns temas para que a gente pudesse aprofundar um pouquinho mais nesse universo maravilhoso que é a Palavra de Deus. E nós vamos começar hoje com um tema muito importante e interessante para você que quer iniciar os seus estudos. Nós vamos falar primeiro sobre a origem da Bíblia. Isso mesmo. Muitas pessoas têm várias curiosidades para saber de onde veio a Bíblia, por que eu tenho que confiar nela, é um livro autêntico, o que são livros apócrifos. Então hoje nós vamos falar sobre isso nesse canal. Segura aí, curta, compartilhe com seus amigos. Então, como é que é a história da Bíblia? Como eu disse, eu separei alguns tópicos para que a gente pudesse entender um pouquinho esse universo bíblico, para poder mergulhar depois em alguns temas mais profundos da palavra. Então, hoje nós vamos falar sobre a história da Bíblia. Como eu disse, o que é a Bíblia? A Bíblia, meus queridos, é uma coleção de livros, como o próprio nome indica. E essa coleção de livros foi escrita por 40 homens ao longo de 1500, 1600 anos, por aí. E esses homens todos que escreveram esses livros, que compõem a Bíblia Sagrada, foram homens dirigidos, orientados e inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Essa conclusão, chegou-se a essa conclusão após anos e anos de estudos e análises de textos bíblicos, cuja autenticidade, foi comprovada por técnicas desenvolvidas ao longo desses anos que possibilitaram a condição de identificar a veracidade de vários textos que foram colocados e reunidos na Palavra de Deus. Então, nós vamos falar sobre isso de uma maneira resumida, panorâmica, para que esses pontos fiquem bem claros. Então, primeiro a gente precisa saber o que é a Bíblia. A Bíblia é a auto-manifestação de Deus para o conhecimento dos homens. Em outras palavras, Deus quis usar alguns homens para que esses homens reunissem textos e palavras que fossem levadas à humanidade, para que a humanidade pudesse conhecer mais a respeito do caráter e da personalidade de Deus. Então, Deus quis se manifestar, Deus quis se fazer conhecido, e Ele usou o Espírito Santo dele usou alguns homens através do seu Espírito para que nós tivéssemos consciência e conhecimento da sua vontade e do seu desejo para cada um. Então, a Bíblia, ela mostra o que é, quem é Deus, e ela também mostra de onde nós viemos, para onde nós vamos. Então, são várias curiosidades que Deus permitiu que nós tivéssemos acesso através da Bíblia Sagrada. Tudo que você quer saber sobre a origem do universo, você encontra na Bíblia Sagrada. Mas quais são as evidências da inspiração bíblica? Primeiro, eu gostaria de compartilhar com você um texto que está em 2 Timóteo 3, 16 e 17. O apóstolo Paulo, dirigindo-se a Timóteo, diz o seguinte: toda escritura divinamente inspirada, ela é eficaz para ensinar, redarguir, corrigir e instruir em justiça, para que o homem seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. O que Paulo quis mostrar para Timóteo? Que a escritura reunida da maneira correta e sendo colocados todos os livros, tudo aquilo que Deus realmente separou para que compusessem a Bíblia, ela é divinamente inspirada. Então é algo que nós realmente podemos confiar, algo que nós realmente podemos basear para ter conhecimento de todas as coisas que Deus colocou para que nós conhecêssemos, porque a própria palavra de Deus fala que existem coisas que são para conhecermos ou sabermos, e são coisas que não é mesmo para a gente saber. Então, aquelas coisas que Deus quer que nós saibamos, Ele realmente permite e está a nosso dispor na palavra de Deus.
Mas o que nós precisamos fazer? Nós precisamos conhecer, nós precisamos ler, nós precisamos ter essa necessidade de conhecimento. Porque quanto mais você lê a palavra de Deus, quanto mais você se alimenta, mais fortalecido você fica, mais íntimo de Deus você fica também e mais resistente às dificuldades da vida, a essas situações que vêm, né, sobre todo ser humano. Então a palavra de Deus, ela alimenta a nossa alma, ela nos fortalece, ela edifica a nossa fé. Interessante ainda com relação a esse texto aí de 2 Timóteo, é que a palavra inspirada, que é usada aí no versículo 16, ela vem do grego theopneustos. E essa palavra quer dizer sopro de Deus, quer dizer inspiração de Deus. Então, quando Paulo se dirigiu a Timóteo, falando sobre a escritura divinamente inspirada, ele está dizendo nada mais nada menos que a escritura, ela é inspirada por Deus. Então, se ela é inspirada por Deus, ele mesmo garante aquilo que está escrito ali. Por isso que a palavra de Deus, ela é tida como algo verídico, verossímil, algo que você pode confiar, porque foi inspirado por Deus e ele mesmo garante aquilo que ele falou. Deus realmente direcionou os homens que também compilaram esse livro. Deus orientou as pessoas que separaram os livros que ele decidiu que eram os livros que deveriam compor a Bíblia. Mas como eu posso evidenciar ou comprovar a autenticidade disso? Como eu disse, uma das evidências é que a Bíblia se autoconfirma, ela mesma se confirma. Existem vários textos na palavra de Deus que confirmam outros textos que foram ditos na própria Bíblia. Então, a própria Bíblia se confirma, ela mesma confirma a sua veridicidade. Então, não tem como você duvidar, não tem como você questionar a autenticidade desse livro. É maravilhoso isso. Outra coisa que é interessante nesses métodos de autentificação da Bíblia é a chamada historicidade. O que é a historicidade da Bíblia? É que a Bíblia também, os estudiosos da Bíblia, eles também comparam as coisas que estão ditas ali na Bíblia com a própria história. Muitas coisas você vai entender se você ler a Bíblia junto com relatos históricos, porque esses relatos históricos ou essa historicidade, ela comprova a veracidade da Bíblia também. Isso é muito interessante e maravilhoso. Outra evidência do testemunho da Bíblia é exatamente a presença, a confirmação vinda pelo Espírito Santo. Como assim? Como assim a confirmação através do Espírito Santo? Nós vemos que muitos textos, muitas afirmações, muitas verdades que são ditas ali na palavra de Deus, elas são confirmadas pelo próprio Espírito Santo. Existem muitas vidas que foram transformadas, existem muitas vidas que foram curadas pelo poder do Espírito Santo. Leram, acreditaram, tomaram posse e de uma maneira milagrosa essas pessoas foram curadas e saradas das suas doenças, sejam físicas, psicológicas. Então o testemunho do Espírito Santo também é algo que testifica a autenticidade da palavra de Deus. Fora isso também, existe um sistema que é o sistema que foi utilizado também, que é o mais utilizado para confirmar a autenticidade da Bíblia, é o sistema canônico, que esse sistema basicamente é o seguinte: a palavra cânon, ela vem do grego que significa vara, cana, vara de medir. Esse sistema de canonicidade, ele é um sistema balizado em vários e vários argumentos, em vários temas que testificam se um livro ou se algo que foi encontrado, ele é verídico ou não. Então, existem vários requisitos que devem ser preenchidos através desse sistema de canonicidade aí, que os estudiosos, que os judeus, né, da antiguidade, puderam usar para testificar
que alguns livros que foram encontrados eram livros originais, que eram livros inspirados por Deus. Então essa palavra canonicidade, ela se tornou sinônimo de livro inspirado, de livro sagrado, de livro realmente dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Então a nossa Bíblia de hoje, a nossa Bíblia evangélica, de Gênesis a Apocalipse, ela foi pesada, medida, sopesada, analisada, passou por esse sistema aí de canonicidade e foi comprovado que todos esses livros realmente são livros instruídos pelo Espírito Santo de Deus. Interessante também colocar aqui que houve uma escala cronológica de reconhecimento de autenticidade dos livros bíblicos. Em 444 a.C., os judeus estudiosos declararam autênticos os livros escritos por Moisés, que são Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômios. Então, esses 5 primeiros livros foram reconhecidos como autênticos no ano 444 a.C. Então, foi a primeira etapa de canonização dos livros da Bíblia. Algum tempo depois, por volta de 200 anos depois, por volta de 240, 230 a.C., foram reconhecidos os livros dos profetas, da maioria dos profetas. E no período interbíblico, que é o período entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, o período de 400 anos, quando Deus ficou sem falar com o povo, foram reconhecidos os demais livros do Antigo Testamento.